Nós estamos, para quem está nos visitando, quem nos visita? Levanta a mão, tem bastante visitante hoje. Glória a Deus pela vida de vocês. Dê uma salva de palmas para os visitantes. Poxa vida, sejam muito bem-vindos. Nós estamos ministrando desde o início de fevereiro, se eu não estiver enganado, uma série de mensagens baseada no livro de Efésios. Nós estamos estudando o livro de Efésios, a carta aos Efésios, e hoje nós vamos pregar, se eu não estiver enganado, a 11ª mensagem dessa série de mensagens. Nós, semana passada, entramos no capítulo 4, e a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo ele fala sobre a prática de ser igreja de fato. Até o capítulo 1, 2 e 3, Paulo traz uma revelação sobre o propósito de Deus para o homem e a condição do homem e como Deus faz isso. Porém, a partir do capítulo 4, Paulo ele se torna bem prático, né? A prática da igreja. O que é ser igreja? E eu acredito que essa mensagem ela é necessária para os dias de hoje. E o capítulo 4 ele dá início falando sobre a unidade, porque a base da igreja é a unidade. Na verdade, é a base de tudo. Uma família, ela só é uma família saudável e uma família abençoada se ela vive em unidade. O próprio Jesus diz, casa dividida não subsiste. E o que mais nós vemos hoje são famílias divididas, né? São famílias que não entram em concordância. É pai que briga com filho, é filho com pai, é marido com esposa. E muitas vezes acarreta o divórcio. Hoje, se cada um vive do seu jeito, não tem mais unidade, não tem mais mesa, não tem mais o compartilhar, infelizmente. E aí Paulo ele fala sobre o poder da unidade. O pastor Edmar ministrou isso ontem, semana passada, e o Éder. E hoje eu quero dar continuidade. Abre lá para mim no capítulo 4 de Efésios, versículo 7. Conforme o pessoal for pegando lá as camisetas, já pode ir voltando para o lugar. Capítulo 4 de Efésios, versículo 7. Diz assim, quem abriu diz amém. E a cada um de nós, Paulo escreve, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E versículo 12 ele diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Vamos parar por aí. Paulo agora ele começa a fazer uma introdução, porque ele deixa claro, e é tão interessante, que a igreja ela ainda vive esse grande desafio, que é o desafio de que poucos servem e muitos assistem. Na grande maioria da igreja, e eu estou falando como igreja de forma geral, não estou falando aqui especificamente, graças a Deus aqui tem bastante gente que serve, mas a igreja ainda no geral não entendeu o que é servir a Deus, de fato. E hoje, nós estamos num dia especial, porque 16 novas pessoas estão se tornando membros da comunidade Teleios, mas membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho estudado bastante sobre isso, e eu tenho chegado a uma conclusão que a maioria esmagadora da igreja não entende o que é ser membro de uma igreja. É algo que nos próximos meses eu quero trabalhar isso com a igreja aqui de forma mais específica. A maioria de nós ainda não sabe o que é ser membro. E
eu creio que a grande crise, que é uma crise da igreja hoje, é uma crise de identidade nesse aspecto. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu o que é ser um membro ativo de uma igreja. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos o que Paulo diz. Quando Deus ele está falando conosco, Deus nunca planejou um ambiente onde poucos fazem e muitos assistem. Porque estar num culto e vivenciar a vida da igreja não é para espectadores. E na Bíblia a gente não encontra respaldo para isso, para que seja um lugar onde nós vamos apenas ser espectadores, nós vamos sentar, ouvir, gostar e ir embora. Isso não é ser igreja. Então quando Paulo está dizendo, olha, Cristo que subiu às alturas, mas desceu também à profundidade, e ali está falando da morte, da ressurreição de Cristo, ele está dizendo, ele fez isso para dar dons aos homens, para capacitar aos homens, para que eles também ministrem a outros. Então ele está falando que na morte e na ressurreição, Jesus que recebe todo o poder e toda a glória, toda a autoridade, ele fez isso não apenas para nos salvar, mas também nos designou para edificar a igreja, para edificar uns aos outros. Por isso que no capítulo versículo 11 ele começa, e aí sim, Deus, o Cristo, ele diz aqui no texto, e ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o ministério, com o propósito de edificar a igreja. Nesse texto, e nós nas próximas semanas, nós vamos nos prender até o versículo 16, 17, nós vamos ter que falar bastante, porque fala muito do que é ser igreja. Nós precisamos entender que a igreja, que o propósito principal da igreja, e isso para mim faz toda a diferença, e precisa mudar essa chave aqui local, que o propósito principal da igreja não é converter pessoas, não é ganhar vidas. Sabia disso? O propósito principal da igreja é aperfeiçoar as pessoas que são ganhas, para que elas se tornem ministros do Senhor, para que elas se tornem maduros e completos, para que elas se tornem teleios, porque esse é o significado da palavra teleios. O texto diz que Deus deu dons aos homens para aperfeiçoar outros, para ministrar outros. Mas nós temos uma ideia clerical de que isso chama-se, no contexto teológico, de clericalismo. Ô, palavra difícil. Mas o que é isso? Clericalismo é a ideia de que na igreja existem pessoas especiais, intermediários entre Deus e o homem. Essa ideia ela é do catolicismo romano, de que entre Deus e o homem comum precisa ter intermediários, e aí que se tem a ideia de santos intermediários. Mas o que a gente tem visto hoje na igreja, no geral, que infelizmente muita gente ainda tem essa mentalidade. Por isso que tem gente, eu canso de ouvir isso, pastor, eu queria que você orasse, porque eu sei que você é mais chegado de Deus do que eu. Então tem muita gente que se converte, mas ela hoje não ora mais para Santo Expedito, para Santa Maria, mas agora ela pede para o Santo Ricardo ou para o Santo Apóstolo tal, porque agora ele quer alguém que seja intermediário dele. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a realidade da igreja nos dias de hoje. E aí nós temos uma ideia de que precisa ter intermediários para que possa chegar a Deus. Então é o seguinte, com isso, qual é o resultado dessa mentalidade? É o seguinte, eu não estou nesse nível, então eu gosto de Jesus, eu gosto da igreja, então eu fico aqui sentado quietinho, não me ofereço para nada, não faço nada, não sirvo nada, mas continuo adorando a Deus gostosinho aqui, porque tem outros que são ungidos, são melhores, espiritualmente melhores. Então se colocou uma categoria A e B dentro da igreja. São os crentes de primeira categoria, os crentes de segunda categoria. Faz sentido, igreja? Faz sentido?
E aí o que acontece? Eu me acomodo aqui na minha segunda categoria se eu não acho que eu sou da primeira categoria. E aí a gente começa a sofrer na igreja, porque ainda não entendeu o que é ser membro de uma igreja. E o problema é que a igreja, no geral, ela transformou funções em títulos. Então a gente começa a colocar título. Então aí começa a achar, eu sou pastor, mas aí daqui a pouco eu tenho que ser bispo, aí eu tenho que ser apóstolo, aí eu tenho que ser semideus, aí eu tenho que ser quase Deus, e aí agora eu estou acima de Deus. Aí começa a ter títulos. Aí a gente começa a achar, porque é uma ideia. Eu vou falar isso um pouco mais na frente, mas estudando bastante sobre esse assunto, até o século XIX, isso não existia na igreja. Essa ideia veio muito depois da Revolução Industrial. Por quê? Porque dentro das empresas, das corporações, é isso que acontece. Você tem o auxiliar, o chão de fábrica, aí você tem o gerente, o subgerente, você tem o supervisor, você tem o gerente, aí você tem o diretor, aí você tem o diretor máximo, aí você tem o CEO. Mas aí a gente vem para a igreja e a gente começa a achar que é isso, que o pastor está aqui, e que o membro está aqui, e que o líder de célula está aqui, e que agora tem o apóstolo está sobre tudo, e aí a gente começa a colocar dentro de uma estrutura de hierarquia, e essa estrutura ela é diabólica, porque ela trava a igreja, ela engessa o reino de Deus. Porque, irmãos, nós somos aqui, a comunidade Teleis aí tem mais ou menos, eu estou arredondando os números, entre adultos e jovens, são 300 pessoas. Se 300 pessoas, e sabe qual que é a média de crescimento de uma igreja? De 10 a 15% ao ano, uma média. Então 300 pessoas com 10% seria mais 30. No final do ano teríamos que ter mais 30. Isso é média, põe mais 5%, você tem mais 15, 45. Então, ao final do ano, teríamos que ter 345. Mas isso é um erro. Porque se nós temos 300 pessoas, são 300 ministros que estão pregando o evangelho, a igreja deveria se multiplicar dessa forma. E eu não quero falar só de números hoje, eu só estou dando aqui uma explanação. Para você ver como que a igreja está engessada. Nós vivemos numa cidade que tem aí, arredondando, 120 mil pessoas. Essa semana eu fiquei sabendo que só de igreja evangélica na cidade são 250, mais ou menos. O número de evangélicos dentro da nossa cidade está na casa dos 30 mil. E a igreja evangélica na cidade de Itatiba já está há mais de 100 anos. Ou seja, alguma coisa está errada. E eu não estou aqui apontando o erro de igreja, eu estou aqui refletindo sobre isso. Fazendo uma reflexão. Alguma coisa está errada em nós, como igreja. Por quê? Porque nós não entendemos o que é ser corpo de Cristo. Nós não entendemos o que é ser igreja. No livro de Pedro fala que nós somos sacerdócio real, uma geração santa. Nós somos ministros do Senhor, todos. E nós precisamos ter uma clareza sobre isso, porque senão nós vamos engessar a obra de Deus. E aí o que vai acontecer? Nós estamos hoje batizando mais 16 pessoas que podem ficar paralisadas em suas vidas somente crendo. Não estou dizendo que é errado crer. Mas Deus não chamou apenas para crer, Deus nos chamou para gerar. Deus nos chamou para edificar o reino de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque, exemplo, nós estamos num ano político. E é tradicional, é natural, principalmente nesse período do Brasil, em que haja engajamento político. Independente do que você se identifica. Não quero entrar nos pormenores. Por que há tanto engajamento político nos dias de hoje? Seja de A ou B. Porque acredita-se que a transformação ela vem por isso, por meio disso. Por meio de engajamento. Então a pessoa vai, ela se envolve, e ela dá a vida, e ela vai na internet, e ela fala, ela briga, ela discute, e ela defende a sua posição, e ela critica quem tem uma posição contrária, e o tempo todo é essa briga, e daqui para o final do ano vai ser pior, infelizmente. Eu não estou com expectativas boas.
Mas nós não entendemos, sabe o que é pior? Eu não estou dizendo que o cristão não deva se envolver com política, pelo contrário, penso e acredito nisso. Porém, se nós, como cristãos, nós entendêssemos que a mudança ela só vem por meio do evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, educação é importante, mas educação não transforma esse ponto. Educação melhora a vida das pessoas, mas ela não é transformadora nesse aspecto. Porque se fosse transformadora, nós não teríamos pais alcoólatras com PhD, com títulos, com universidades, com concursos de primeira linha, mas são alcoólatras. Nós não teríamos médicos com alta capacidade intelectual, mas que se tornam abusadores de pessoas. Então você percebe que a educação tem o seu limite? Ideologia é importante? É, mas ela não é transformadora nesse aspecto. Porque na hora que um homem está lá jogado nas drogas, aquele lá no crack não tem ideologia, tem pecado. E pecado se resolve com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender e ter clareza, irmãos, do chamado de Deus para as nossas vidas. E aí Paulo vem e fala que Deus deu aos homens dons. E ele deu 5 dons para a igreja: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. E é aqui que está o problema. Por quê? Porque a primeira coisa, nós precisamos entender, todos são chamados por Deus. Todos são vocacionados por Deus. Não há categoria A e B dentro da igreja. Não existe pessoa mais ungida e menos ungida. Mais santa e menos santa. Diante de Deus nós somos filhos de Deus iguais. Quem está entendendo, diga amém. Porém, nós precisamos entender que quando Deus nos dá os ministérios, Ele levantou esse ministério para que pudéssemos ser instrumentos dEle dentro da igreja. E não estou falando, e agora nós vamos quebrar paradigmas hoje. Eu acho ótimo falar isso, principalmente para esses 16 irmãos que estão se tornando membros hoje. Para que eles já comecem bem. Eu preciso quebrar alguns paradigmas. Quando diz sobre apóstolo, a palavra apóstolo nada mais é do que enviado. Mas se dá a ideia ainda de que é uma categoria especial dentro da igreja. E nós precisamos entender que isso não é a realidade da Bíblia. O apóstolo é somente aquele que foi enviado. Toda pessoa que se converte, ela foi chamada por Deus e ela vai ser enviada por Deus. Diga assim: eu sou enviado. Calma aí que eu vou te falar para onde você vai. Aí você fala assim: mas eu fui enviado para quê? Eu estou aqui, eu trabalho numa empresa, eu dou aula numa escola, eu trabalho numa casa de família, eu trabalho no conselho tutelar, eu fui enviado? Não, eu não entendi isso. Todos nós somos chamados para ser enviados. Aonde você trabalha, é aonde você foi enviado. Aonde você estuda, é aonde você foi enviado. Aonde você mora, foi aonde você foi enviado. Todos nós. É que nós secularizamos, nós também temos a ideia de que existe a vida da igreja e a vida secular. Nós dividimos a vida. Então a maioria das pessoas sofre por causa disso, porque ela faz uma divisão. Então é o seguinte: domingo é dia de igreja. Não é isso que muita gente faz? Aí na segunda já não é mais dia de igreja. Eu desconecto. Aí a quarta-feira eu vou na minha célula. Agora quarta-feira é dia de igreja. Aí eu ligo um botãozinho dentro de mim. O botão modo crente. Aí quando eu saio da célula, na quinta-feira eu volto para o modo secular. Aí chega no domingo, eu volto para o modo crente. E aí eu passo a vida assim. Ele não entendeu que agora você só vive no modo crente. Quebrou o modo secular. Pastor, mas eu fui enviado aqui na igreja. Não. Isso aqui hoje, que está acontecendo aqui, isso aqui é para você ser treinado. Isso aqui não é para você só cultuar Deus, isso aqui é para você ser treinado. Isso aqui eu sempre gosto de fazer essa analogia. Eu estou com alguns minutinhos, não preciso fazer. O time de futebol, ele joga 45 minutos, aí ele tem um intervalo e joga mais 45 minutos.
O jogo de futebol está dentro dos 45 minutos. O que são esses 45 minutos? O que são esse jogo de futebol? É o que acontece fora daqui. É amanhã, terça, quarta, quinta, é onde você trabalha, é na sua casa, é na escola, é onde você está realizando o seu dia a dia. Lá é o jogo de futebol, lá é a batalha, lá é o dia onde que você vai manifestar a glória de Deus. E aqui é o intervalo. Quando eles descem para o intervalo, eles estão cansados, correndo demais, camisa suada, eles precisam repor, ter direção. Então naquele momento lá no vestiário, o que acontece? Eles trocam de roupa, tomam um banho rápido, aí enquanto eles estão se arrumando, estão tomando lá Gatorade, alguns recebendo massagem, né? Eles estão se aliviando, e o técnico está ensinando direcionamento, ele está mudando, olha, faz isso, você da direita vem para a esquerda, você recua a linha, isso, volta para o campo, vamos vencer. Isso é o domingo. É o que acontece aqui hoje. Aqui é o alívio, aqui é o seguinte, aqui é você ser treinado, é para você ser enviado, aqui é para você receber ferramenta ou arma, né? Para que você possa ir para a sua batalha, mas aqui não é a batalha. Quem está entendendo? Diga amém. Diga assim agora, eu sou enviado. Você está entendendo porque você é enviado? A Bíblia diz que ele deu alguns para apóstolos. Mas isso não é para você ter um título, isso é para você exercer uma função. Você é enviado. Deus está direcionando, Deus está te dando uma direção para ir trabalhar em outra empresa. Ou Deus está abrindo uma porta. Deixa eu te falar uma coisa, não é só para você ganhar dinheiro, é para você ser enviado para pregar o evangelho lá. Você crê nisso? Você crê nisso? É isso que Deus está fazendo. Eu consegui passar numa faculdade, isso e aquilo. Deus está enviando você, irmãos. E isso está acontecendo de uma forma tão linda. Exemplo, os jovens aqui que fazem ETEC, eles lá durante a semana, eles têm um culto dentro da ETEC. Estão pedindo direção porque ele falou, pastor, aumentou demais. É muita gente, a gente não sabe o que fazer. Aí os jovens foram para a faculdade, estão fazendo culto dentro da faculdade, estão pregando o evangelho. O irmão Gabriel, ele vai estar à noite, porque ele dirige o culto da noite. Ele fica mandando toda semana. Ele veio conversar comigo, ele trabalha numa empresa aqui. E ele falou, pastor, como que eu faço para começar um trabalho dentro da empresa? Eu falei, primeiro a empresa tem que permitir. Ele falou, eles não permitem. Aí o que ele fez? Ele faz lá no horário lá de almoço, no horário de intervalo. Ele está fazendo um culto fora da empresa. Na rua ali, meio que... É uma chacrinha do lado, alguma coisa lá que ele arranjou um lugar e ele juntou pessoa e ele convidou mais outro, está enchendo de gente e ele canta, e olha que ele canta mal demais, né? E ele canta, até eu falei, você quer que eu vou junto para cantar mal também? A gente, né? Aí ele canta e assim, mas ele falou, pastor, está uma bênção, tem gente vindo para a igreja no culto por causa do trabalho lá. Pastora Solane trabalha numa empresa, tem um trabalho agora dentro da empresa, toda sexta-feira. Está chegando meu mês de lá, né? Mês que vem, né? É verdade. Toda sexta-feira, ou eu, pastor Edmar, vai lá, fica das 7 às 7h40 da manhã, ministrando, né, vidas, orando, trazendo uma palavra, orando com eles. Você está entendendo? Você é apóstolo. Fala para o seu irmão, fala assim, você é apóstolo. Se for mulher, fala apostila. Entendeu? Apóstola. Mas ele também chamou para ser profeta. Aí olha aqui rapidinho, sabe qual é o problema? Tem muita gente que acha que profeta é que ele fica prevendo o futuro. Não, essa não é a função do profeta. Não, o profeta é aquele que vem e fala a respeito do futuro. Ele fica aí, né, colocando assim, ele é um adivinhador de futuro. Não, eu não sou profeta. Você não entendeu o que é profeta. Profeta no Novo Testamento é quem edifica, exorta e consola. É quando você traz uma palavra da parte de Deus. Você entende? Não é alguém que vem, eu estou dizendo que você não... Tem pessoas que são usadas por Deus, há o dom de palavra de conhecimento. Sim, eu creio nisso. Mas isso não é profecia. A gente não pode colocar a profecia só nesse ponto. A profecia bíblica, tanto que a Bíblia diz que o melhor dom é o da profecia.
Agora, você acha que quando Paulo escreveu que o melhor dom e que o que a gente deve buscar é o da profecia, porque ele quer que todo mundo fique prevendo o futuro? Então vamos, quem vai ganhar a Copa? E a eleição? Ninguém fala isso, né? Porque esse não é o propósito de Deus para a profecia. É quando o profeta... Qual a diferença entre o profeta e o sacerdote? O sacerdote é aquele que conduz o povo a Deus. E profeta é aquele que traz Deus ao povo. Ele fala em nome de Deus. Então você foi enviado para quê? Para ser um profeta, para falar em nome de Deus. Então, exemplo, você está lá na sua escola e você vê alguém lá com uma dificuldade, você vê uma pessoa com dificuldade, você vai trazer uma palavra para a vida dela. E aquilo que você trouxer para a palavra para a vida dela é palavra de Deus. Que palavra é essa? É a palavra do profeta, ela edifica. A pessoa fala, poxa, obrigado por aquela palavra. Ela exorta, mas exorta no sentido da direção. Ó, tem uma palavra para você, irmão, não vai por esse caminho. Você não viu mesmo que isso aí está errado, que isso não é bom para você, mas ela também consola. Não é adivinhar o futuro, é falar da parte de Deus. Todo crente é profeta. Diga, eu sou profeta. O pessoal que vai se batizar diz, eu sou profeta. E aí ele fala que é para evangelizar. Então, apóstolo, profeta, evangelista. Evangelista é aquele que ganha vidas para o Senhor. E ganhar vida não é dom, é responsabilidade. A gente fica colocando, não, aquele é evangelista. Porque, irmãos, aí a gente fica se fugindo dessa responsabilidade. Não, vamos deixar para os evangelistas. Aí a gente fica fugindo dessa responsabilidade. Pastora ontem ministrando aqui, não sei se foi a pastora ou alguém da equipe, mas aquela frase é muito legal, que é falando que o trabalho com as crianças, e na frase era, estava prestando atenção, vocês acham que não? Estou prestando ali da minha sala, né? Que a primeira Bíblia que as crianças leem é a professora, é a líder. Isso é lindo. O que significa isso? Eu prego, mas antes de pregar, antes de abrir a minha boca, eu prego com a minha vida. Você entende? Depois eu abro a boca. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você é salvo, você foi chamado para anunciar o evangelho. E aí diz que é para pastorear. Então diga assim, eu sou apóstolo, eu sou profeta e eu sou pastor. Mas pastor é o Senhor. Não, deixa eu falar uma coisa. Pastor é todo aquele que ganha e cuida. Quem é marido, pai de família aí? Levanta a mão. Você é pai de família? Você é pastor da tua casa. Mãe de família? Você é pastora da sua casa. O primeiro pastorado é lá dentro, você conduz. Tanto que Paulo coloca, quem não cuida bem da casa não pode nem cuidar da igreja. Tem que cuidar bem da casa, pastorear a casa. Quem é dono do próprio negócio? Quem é dono do seu próprio negócio? Você é pastor lá também. Você é pastor aonde você está. Você tem que aprender a cuidar das pessoas. Ah, mas eu sou empresário. Ótimo, você vai cuidar do bem-estar das pessoas. Você vai zelar pela vida delas. Você tem uma responsabilidade sobre elas. Eu não estou falando de intimidade, estou falando de cuidado, zelo, proteção, porque é o que o pastor faz. Ele cuida, ele observa. Por quê? Porque não adianta a gente ganhar e não cuidar. Porque as pessoas às vezes deixam porque não são cuidadas. Porque tem filhos, eu conversava com uma jovem esses dias, jovem aqui, e 22 anos, casada, mas já está no segundo relacionamento, e ela falou, pastor, eu saí de casa porque a minha casa era um inferno. Porque não tinha cuidado, e eu fui em busca desse cuidado. Nós precisamos aprender, e às vezes até dentro da empresa, ou a sua equipe, seja o ramo que você trabalha, se as pessoas não ficam muito tempo com você, é porque você não cuida, de fato. Nós precisamos cuidar. Todo crente precisa cuidar de alguém, discipular alguém. A melhor maneira de crescer, amadurecer e se tornar teleios é cuidando de alguém. Quer ver o exemplo? Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou dizendo.
Quando você virar pai e mãe, aí você tem que cuidar de uma criança, ali você cresce na marra. Entendeu? Por quê? Porque o cuidado com o pequenininho, que você nem sabe como funciona direito, faz você amadurecer rapidamente, porque não tem jeito. Quando você cuida de alguém, você amadurece. E aí ele fala também que precisa ensinar. Quem foi alcançado precisa aprender, mas também ensinar os outros. O Mar Morto, lá em Israel, ele é morto porque ele recebe água do Jordão, mas ele não passa água para ninguém, porque todo lago, Mar Morto nada mais é do que um grande lago. Todo lago ele precisa ter entrada de água e saída de água, então ele recebe e ele fornece. E quando ele recebe, ele fornece, acontece uma coisa chamada vida, flui. Água fluindo, vida fluindo. Tem peixe, tem coisa, tem vida. O Mar Morto, ele é completamente morto, porque ele só recebe água do Rio Jordão, mas ele não passa para ninguém. O que acontece na nossa vida? Quando a gente vive numa situação em que a gente só recebe e não dá nada, não faz nada, nós espiritualmente nós morremos. Quem está entendendo? Faz sentido? Deixa aí agora. Quem entendeu, diga amém. Mas eu vou ter que pegar do chão porque minha folha está aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu preciso comprar um tablet, viu? Jesus amado. E eu vou encerrar. A banda pode subir. E quando isso acontece, irmãos, olha aqui para mim. Quando isso acontece, a igreja funciona. Agora olha aqui, isso aqui para mim é chave. Lembra que eu falei que até o século XIX a igreja não tinha essa mentalidade? Depois da reforma industrial, da revolução industrial aconteceu isso? Porque logo na revolução industrial se criou a mentalidade de processo de fabricação. Então quem trabalha em empresa sabe disso. Vamos pensar num carro. Uma linha de produção. Então é uma pessoa que faz aqui uma parte, aí passa para cá, outra pessoa faz a outra parte. Presta atenção que isso aqui é chave para a igreja. Aí o outro faz a outra parte, e o outro faz a outra parte, até que aqui no final o produto sai pronto. Essa ideia ela foi assimilada para a igreja hoje. Então o que acontece? A gente departamentalizou a igreja de uma tal forma que a gente acha que é justamente isso. Ah, eu sou apóstolo, eu só faço trabalho de apóstolo, é outro. Eu sou profeta, eu só faço trabalho de profeta. Apóstolo eu não faço. Então eu não vou ser enviado, eu não vou para lugar, eu não tenho compromisso de ir, eu só tenho compromisso de falar. Aí o evangelista só ganha, eu só ganho. Eu não cuido de ninguém, eu só ganho. E aí o pastor, eu só cuido. E aí eu não sei fazer os outros, eu não faço os outros, eu não cuido de nada, eu só faço isso. E aí a gente criou uma linha de produção. E aí é onde a gente sofre. Se alguém falta no dia do trabalho, a linha de produção para. Porque ele não sabe fazer outra função. E o que está acontecendo com a igreja? Justamente isso. A igreja fica paralisada. Faz sentido? Nós somos chamados para quê? Para ser instrumentos de Deus. Vocês que estão se batizando hoje, ser membro da igreja não é apenas se tornar um frequentador de culto, mas alguém que vai edificar reino de Deus. O texto lá no versículo 12 fala assim: esses dons foram dados para o fim, para o propósito de edificar os santos para o ministério. Deixa lá. Ministério. Obrigado. Ministério. A palavra ministério vem da mesma palavra ministro, que vem de mini. Na nossa sociedade atual, ministério ou ministro é alguém importante, o ministro do Supremo Tribunal, o ministro do governo.
Mas a palavra ministro nada mais é do que alguém que faz o trabalho braçal, o servo. É o mini, é o menor. Tanto que essa palavra que Paulo usa é a mesma palavra usada na época das embarcações, que tinham aqueles homens no porão que ficavam remando. O nome daqueles remadores não é remador, é ministro. E todos remavam junto. Todos cumpriam a sua função. E todos faziam o barco andar. Assim deve ser a igreja. Nós fomos chamados para ser uma igreja que vai. Deus está chamando você para deixar de ser um participante, um espectador. Mas para que você seja alguém que edifique o reino de Deus. Se você é empresário, se você tem um negócio, entenda que o seu chamado foi para fazer isso também. O Clévio lá na empresa dele, ele é o instrumento de Deus lá. Você que é professora, a Valéria está aqui, as professoras, vocês foram enviadas dentro da escola para serem instrumentos de Deus naquele lugar. Ah, mas Deus está me colocando em tal área, não importa. Eu sou um marceneiro. Deus vai usar você lá na marcenaria. Porque no final, deixa aí. O nome dele vai ser glorificado. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero orar pela tua vida. Fique de pé em nome de Jesus.